Então, galerinha, vamos lá continuar aí com a nossa aula, né? Com essa temática das monarquias. Agora são os reis que estão governando. Vamos conhecer também dois reis aí maravigoldes. Então, fica aí conosco até o final da aula, viu? Vamos lá. Então, aqui remetendo à sociedade daquele período, né? A sociedade moderna, também chamada de antigo regime. Esse antigo regime faz referência, né, àquilo que eles vão chamar lá na frente de novo, né, de nova estrutura, novo regime. E aí vão dizer que o que está aqui, né, sendo falado agora é o antigo. E aí nós temos, né, essa sociedade aqui que a gente já conhece, parece muito com a da Idade Média que nós estudamos. E em cima, nós temos aí a figura do rei, né? Ele que vai ser escolhido por Deus para governar, então é considerado sagrado. E aí depois nós temos o clero, já sabemos que são os religiosos que estão aí. Nós temos a nobreza, né? Os guerreiros, que agora nem precisam mais guerrear, no máximo vão liderar o exército, porque agora o exército ser do exército é uma profissão, né? Recebe um pagamento para isso, e a nobreza tá mais para viver na corte, quer viver na corte, tá junto com o rei, tá de boa com o rei, tá? E nós temos, né, que essas classes aqui são os privilegiados, que é isso, eles, né, tá aqui privilegiados, são aqueles que não pagam impostos, mas que recebem todos os luxos, tá, gente? Toda aquela coisa maravilhosa de estar na presença do rei, de poder estar com o rei nas festinhas, coisa bem bacana. O povo é aquele que vai pagar a conta. Para essa galerinha aqui de cima tá bem, tá lucrando, tá ó luxo, o povo vai pagar. Quem é o povo? São os camponeses, né? São os moradores da cidade, os artesãos e a burguesia. Sim, a burguesia é extremamente rica, mas a burguesia não tem origem nobre, ou seja, nasceu, né, na origem pobre e acabou ganhando a vida aí, conseguindo acumular riquezas, mas não se encaixa dentro aqui da galera privilegiada, porque eles não nasceram, né, naquela estrutura social. E aqui não há uma mobilidade social. Então, filho de burguês, burguesinho e tá aqui junto com a galera no povão, tá bom? E aí nós vamos caracterizar o que é esse absolutismo. Gente, esses reis, eles não eram qualquer reis. Eles eram reis que tinham todo o poder em suas mãos. Então, como eu já falei, eles estabeleciam as leis, organizavam a cultura daquele local, quem aplicava a justiça. Então, o rei, ele detém todo o poder em suas mãos. Então, a gente chama esses reis de reis absolutistas. E aí é o detalhe, surgiram pessoas, olha só, tem gente para tudo, que defendia o poder desse rei, garantindo, olha, tá certo, não fale mal do rei não, eps, olha. Até porque, gente, falar mal de um rei era correr o risco de parar numa forca e parar, né, sendo decapitado, né, cabecinha cortada, e ninguém tá querendo ver a sua cabeça fora do corpo, com certeza. Então, tem todos esses defensores que vão dizer, cara, é melhor vocês acreditarem no rei. Isso tudo é chamado de teorias do absolutismo. Então, são teorias que vão defender esse poder total acumulado nas mãos desses reis, tá? Então, nós temos a teoria do direito divino dos reis, né? Defendida por Jean Bodin, né? E Jacques Bossuet. O que eles vão defender? Que o rei, ele é escolhido por Deus. Olha, gente, Deus estava tão, né, desocupado, segundo essa teoria, porque só pode, que saiu escolhendo o rei de cada país. Olha que legal, né? E aí a galera, por ser ainda extremamente religiosa, acreditava, beleza, se Deus escolheu esse rei, se eu me colocar contra esse rei, eu estou me colocando contra Deus. Eita, ninguém ia querer se colocar contra a vontade de Deus, né? E aí ainda tinham coisas que facilitavam, né, a pessoa crer que esse rei é divino, aí vem de Deus. Aqui nós temos uma imagem, ó. Aqui é o rei e ele tá tocando, ó. Podem observar que ele tá tocando em um súdito. Esse súdito aí, gente, com certeza é um súdito com escrófula. É uma doença de pele, né, com feridas bem feio na região do pescoço, nas axilas, né, nas virilhas.
chegava a subir para o rosto, enfim, não é um negócio muito bonito de se ver. E aí esses reis, eles tocavam esses doentes e eles ficavam curados. Como, professor? Pois é, isso alimentava essa teoria de que eles, né, foram escolhidos por Deus, porque operavam milagres. Mas olha o que eles faziam na verdade. Eles pegavam nos doentes e lavavam as feridas. E aí, com esse hábito de higienizar essas feridas, elas acabavam desinfeccionando. Então, chegavam a curar. E aí era toda aquela coisa, uou, o rei curou, mas a verdade não foi bem isso. Então esses movimentos é chamado de reis, esses reis, né, que reconhecidamente pela população curavam, eram conhecidos como reis taumaturgos, né, reis que curavam. Então isso deu força para esses reis. Os súditos acreditavam que se o rei fosse malvado, a culpa era dos súditos que não rezam, que não fazem penitência, que não fazem a vontade desse rei, tá? Nós temos a teoria de Nicolau Maquiavel. O que o Nicolau vai falar? Nicolau Maquiavel, ele é da Itália e lá tem vários conflitos pro negócio de rei, uma confusão tão grande que lá nem teve um rei tão forte. E aí, o que vai acontecer? Nicolau Maquiavel, analisando aquela situação, ele vai escrever um livro chamado O Príncipe. Esse livro vai se tornar a cartilha dos reis da Idade Moderna. E até hoje, né, é lido por muitas pessoas, né? Esse livro ainda hoje é lido como uma forma de orientar grandes líderes. E aí, o que acontece? Nesse livro, Nicolau Maquiavel, ele fala que o rei, ele vive uma constante virtude e fortuna. São esses dois coisinhas aí que tem na vida de um rei. O que é a virtude? São as qualidades daquele governante. Gente, não entenda a virtude como coisas boas. Na prática, a virtude é o quê? É a forma como aquele governante mantém-se no poder. Tá? Ele tem que se manter no poder. E aí, tem a fortuna. O que é a fortuna? São os desafios que aquele rei vai enfrentar. Por exemplo, uma rebeldia dos súditos, né? Fizeram manifestações, querem invadir o palácio do rei. Isso é uma fortuna, é um desafio para aquele rei. E aí, como esse rei vai resolver, é que vai ser a sua virtude. Ele pode resolver fazendo um acordo com esses, né, revoltosos, ou ele pode resolver mandando matar alguns revoltosos, como exemplo, ou ele pode resolver mandando matar a galera geral, tá? O rei é livre para fazer tudo isso. O que importa no final para Maquiavel, né? O que ele defende? Que o rei tem que se manter no poder a qualquer custo. É dele a frase tão famosa, né? Os fins justificam os meios, ou seja, o fim maior, o objetivo maior de um rei é se manter no poder. E isso é justificado, né, por qualquer ato que ele tomar. E ele ainda vai dizer mais, é melhor o rei, né, ser temido do que ser amado, porque o amado pode ser traído. O temido, a população sempre vai pensar duas vezes antes de fazer alguma coisa com esse rei. Porque sabe que ele é malvado, que ele, né, pode fazer aí suas maldades, tá? Então, é outro pensamento aí que vai dizer o quê? Reis sejam absolutistas. Rei, domina em geral, tá? Rei, mandem em tudo. A ideia é essa. Temos Thomas Hobbes, um outro pensador desse período, ele vai dizer que existe aí a galerinha que saiu do estado de natureza. É como se fosse lá no tempo das cavernas, né? Dos uga-ugas. O que era o estado de natureza? Cada um por si, né? E não se pensava no outro, brigava-se muito por qualquer coisa, matava-se por causa de mulher, por exemplo, sem pensar de forma nenhuma no outro. Então não há uma questão bem individualista, o egoísmo está acima de tudo. Esse estado de natureza gera o caos, segundo Thomas Hobbes. E aí, para evitar esse caos, né, é preciso a renúncia da liberdade. Como assim? Para que o rei governe, para que o rei comande as coisas, organize, é preciso a gente renunciar um pouco da nossa liberdade. Não é nada de outro mundo, não. É simples assim. Na escola, você faz tudo o que dá na sua cabeça? Provavelmente não, né? Porque se você fizer o que dá na sua cabeça, você no mínimo vai descumprir algumas regras. Então, todo esse processo significa que a gente vai ceder um pouco da nossa vontade, um pouco da nossa liberdade
para o bem maior, para a manutenção da ordem. Já pensou? Pode ir para a escola com qualquer roupa e aparecer de tudo dentro da escola. E aparecer gente até fantasiado de it a coisa. Eu tenho certeza que ia dar nisso. Então, para o bem melhor, né? Para a ordem, todo mundo vai fardadinho, tem uma norma. Então, a gente renuncia um pouco a nossa vontade de ir, né? Fantasiado, não sei, com qualquer roupa, de chinela havaiana para a escola, em nome da ordem. Isso é o que está pregando Thomas Hobbes. A gente vai renunciar um pouco da nossa liberdade para que existam leis, que essas leis elas nos controlem, porque a gente é descontrolado, vamos dizer assim, tá? Se a gente for viver só segundo a nossa vontade. E aí o homem é o lobo do próprio homem. Segundo a teoria de Thomas Hobbes, o homem ele destrói o próprio homem. E quem vai evitar essa autodestruição da humanidade? Para Thomas Hobbes, é a figura do rei. O rei é a cabeça, o rei é tudo que é necessário para controlar, né, os ímpetos individualistas e egoístas da população. Aí a gente acredita, né? Eu trouxe aqui duas imagens de dois reis absolutistas, tá? Nós temos aqui o rei Luís XIV, ele é considerado um dos maiores reis absolutistas, ele governou, né, por mais de 50 anos a França, ele é o rei francês, e ele, né, acabou estabelecendo aí um governo em que ele realmente comandava e que a galera obedecia. Então, ele criou um culto à sua própria imagem, ele distribuía a imagem deles em todo canto, ele criou um dos mais belos palácios que existem até hoje, que é o de Versalhes, que fica em Paris, podem ir lá visitar, tirem foto por mim, né? Ele estabeleceu, né, que ele era tão importante para a França que ele disse, o Estado sou eu, é como se ele dissesse, a França sou eu, queridos, tá bom? Então, ele estava metido em tudo, nas guerras ele estava junto, a economia na França estava bem estruturada no governo dele, enfim, é um grande exemplo de rei absolutista. Aqui ao lado nós temos a rainha Elizabeth, da Inglaterra, olha só, uma mulher dando exemplo de rei, né, de, no caso, rainha absolutista. Elizabeth, ela foi tão ferrenha em suas decisões que muitos conselheiros diziam até para ela casar e ela se negou, que se ia se casar era com a Inglaterra, porque o negócio dela era governar. Então, durante o governo dela, a Inglaterra se tornou uma potência econômica, estruturou-se dentro das grandes navegações, buscando territórios, né, conquistando riquezas. Então, são dois grandes exemplos de reis que conseguiram organizar os seus países a partir desse poder absoluto. Claro, gente, tudo isso é muito autoritarismo, né? Não havia espaço para opiniões, não havia espaço para discussões, tá? Apenas fazer a vontade desses reis. Mas, enfim, economicamente estava dando certo, né? Claro que só para os privilegiados dessa sociedade. Então, nas próximas aulas, a gente vai estudar como é que se estruturou a economia, tá? Fechando todo esse processo aí de absolutismo, de nova política, tá bom? Então, até a próxima aula, gente. Não deixe aí de assistir as aulinhas.